Paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos pré-adolescentes. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 3 desse quarto trimestre da CPAD, onde estamos trabalhando nesse trimestre sobre o seguinte assunto: sábios conselhos de provérbios para o pré-adolescente cristão. A aula de hoje, que é a lição de número 3, trabalha então sobre o seguinte argumento: a sabedoria e o temor ao Senhor. E eu espero que o Senhor Jesus também ministre ao teu coração sobre essa lição tão importante hoje em sala de aula. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhando também a palavra de Deus e alcançando mais vidas para Cristo. Coloca aí no comentário de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, eu quero te conhecer também. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Você encontra tudo isso aqui na descrição desse vídeo. Fica à vontade para conhecer os nossos trabalhos em Jesus. E eu espero que o Senhor abençoe você e te use na escola bíblica dominical da tua igreja de forma extraordinária para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 3 desse quarto trimestre da CPAD. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre um assunto muito importante. Nesse trimestre, estamos estudando sobre os sábios conselhos de provérbios para o pré-adolescente cristão. E hoje nós vamos trabalhar a lição de número 3, que trata sobre a sabedoria e o temor ao Senhor. Para iniciar bem a tua aula, inicie por algumas bases bíblicas que a lição traz para a gente. A primeira delas se localiza então em Provérbios, capítulo 1, versículo 20. Provérbios, então, capítulo 2, versículo 1 ao 10. Depois, leia com os teus alunos o que a Bíblia diz, que se localiza então em Jó, capítulo 28, versículo 28, e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Ah, é claro, se você deseja saber qual o dia das postagens das minhas aulas aqui no canal, lembra que eu posto aula sempre de segunda a sexta-feira, ao meio-dia. E toda sexta-feira é o dia escolhido para essa classe aqui dos pré-adolescentes. Então, toda sexta, ao meio-dia, você já tem acesso ao material da minha aula. É claro que eu sempre posto as aulas com antecedência, para que você possa ter acesso ao nosso trabalho para preparar a tua aula para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos estudando nesse trimestre o texto de Provérbios. Provérbios que traz para nós grandes conselhos de sabedoria em servir ao Senhor. E um dos principais conselhos que Provérbios apresenta no seu texto é o temor a Deus. Esse temor a Deus não é no sentido de medo, pega o sentido da palavra aqui, mas é no sentido de reverência ao Senhor, de respeito, de honrar ao Senhor em primeiro lugar. Então, em Provérbios, nós vamos compreender que há uma necessidade de termos o nosso coração voltado para Deus, a nossa adoração voltada para Deus, pensar no Senhor em nossa comunhão em primeiro lugar. Esse é o sentido de temer a Deus e honrar ao Senhor com todas as nossas atitudes. É a partir dessa leitura de Provérbios que eu espero que o Senhor Jesus também use você na escola bíblica dominical da tua igreja. Se eu já estou te ajudando até aqui, deixa aí teu comentário. Coloca de onde você está me assistindo e vamos avançar então para o primeiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o temor do Senhor é o início da sabedoria. Provérbios 1, 7, o próprio Salomão traz para nós um grande ensinamento. O princípio de temer a Deus se desejamos então ser sábios. A verdadeira sabedoria ela está engajada em adorar ao Senhor, em servir a Deus, em ter o Senhor como o primeiro lugar. Essa é a compreensão. A compreensão bíblica não é no sentido de medo, de temer Deus como um Deus carrasco. Muito pelo contrário. O sentido bíblico traz para nós o entendimento de temer e honrar ao Senhor. É esse o sentido da palavra, de honrar a Deus com o nosso coração,
de forma sábia em nossas atitudes, buscando a sabedoria de Deus. Para entender isso melhor, o primeiro subtópico destaca então sobre a diferença entre conhecimento e sabedoria. Vamos observar essa diferença: conhecimento versus sabedoria. O conhecimento é aquilo que você adquire estudando, pesquisando, aprendendo com alguém. Todos nós temos a capacidade de conhecer. Isso descreve então a respeito da nossa vida pessoal e emocional também. Então, o conhecimento ele parte daquilo que nós estudamos, daquilo que nós pesquisamos. Se você pesquisa sobre determinada língua que você não conhece e passa a estudá-la, você então está tendo conhecimento sobre aquele idioma. O conhecimento ele vem e ele é adquirido na escola, na faculdade. O conhecimento não é a sabedoria. A sabedoria ela é diferente. A sabedoria, como nós professamos de acordo com a Bíblia, ela vem a partir da experiência que nós temos com Deus. Ou seja, a sabedoria ela é uma experiência que nós temos da parte de Deus para tomar a decisão. O conhecimento pode te demonstrar, por exemplo, o que é certo e o que é errado, o que dá certo e o que não dá. Mas é a sabedoria que te ajuda na tomada de decisão sobre o caminho que você deve seguir. A sabedoria ela está entrelaçada com a experiência. Daí então o entendimento de compreender que aqueles que são mais velhos são sábios, porque há o entendimento de compreender que a sabedoria ela vem com o tempo, ou seja, com a experiência de vida. Mas na Bíblia nós também entendemos que Deus concede sabedoria àquele que pede. Então, na palavra de Deus, nós vamos entender que a sabedoria ela vem da parte do Senhor para que você possa tomar a melhor decisão da sua vida. Pega isso e deixa Deus te usar. Em segundo lugar, vamos entender agora, como segundo subtópico, sobre a forma que você pode adquirir a sabedoria. Adquirindo, então, a sabedoria. A melhor forma que você pode adquirir a sabedoria é temer a Deus. O próprio Salomão descreveu isso. Se você teme ao Senhor, se você honra o Senhor em primeiro lugar, se você ama a Deus, esse é o primeiro modelo, é o primeiro método de você adquirir a sabedoria. Sabedoria também vem a partir do momento que você honra a Deus e honra os teus pais. E a sabedoria também pode ser adquirida através de um pedido de oração. Você pode orar por sabedoria. Isso está em Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6. O Tiago diz, olha, se você orar pedindo de Deus sabedoria, Deus tem para dar. Provérbios, capítulo 2, versículos 6 e 7, também traz uma perspectiva muito semelhante. Então, se você orar, crendo que Deus pode te dar e clamar a Deus por isso, com o tempo Deus irá te conceder a sabedoria de forma extraordinária para que você então seja uma pessoa sábia. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico da lição, nós encontramos então outra perspectiva. Temer a Deus nos livra então do mal. Esse é um princípio da sabedoria. Provérbios 14, 27 descreve que o temor ao Senhor nos leva para a sabedoria e ao mesmo tempo nos livra do mal. Se você busca de Deus a sabedoria então vai te guiar pelo caminho reto, pela direção de servir a Deus. A partir do momento que você serve a Deus em sinceridade e sabedoria, você é livrado então do mal. Tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que te afasta de Deus. A partir do momento que você tem uma perspectiva bíblica de servir ao Senhor em sinceridade, você aprende que Deus é um Deus amoroso, que estar na presença do Senhor é melhor, que servir a Deus em primeiro lugar é o melhor benefício que você pode atrelar ao teu coração. Provérbios 13, 13 dá base para isso. E esse serviço a Deus te demonstra então que adorar ao Senhor em primeiro lugar te traz então maturidade. E essa maturidade, ela está entrelaçada com a sabedoria. Então, caminhar com Deus, amar a Deus, servir em bondade e agradar ao Senhor te guia então para a vontade do Senhor de forma extraordinária. Avançando, espero muito estar ajudando você. Se eu tô, deixa aí o comentário, manda esse vídeo para alguém. O segundo ponto trata então sobre a diferença do medo e o temor. Vamos compreender isso. Eu já disse para você que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Não é o medo ao Senhor. A ideia de medo é sentir pavor. A ideia de medo é sentir angústia. A ideia de medo é se sentir desconfortável.
Mas a ideia do temor, conforme a Bíblia, é respeitar, é honrar, é servir a Deus, é exaltar o Senhor, é ter adoração, consideração pelo Deus vivo. Daí então o entendimento que a Bíblia traz para a gente que nós devemos temer a Deus. O primeiro subtópico, então, traça para a gente o seguinte argumento: o medo e as suas consequências. A pessoa, quando sente medo, ela se afasta dos seus amigos, ela entra em um processo de pavor. Algumas pessoas sentem até mesmo delírios. O medo provoca angústia na alma. O medo te afasta da presença de Deus. O medo não te ajuda a aprender e a crescer. O medo, muito pelo contrário, ele retira de você até mesmo a sua vontade. O medo escraviza as pessoas. Então nós percebemos, à luz da Bíblia, que o medo acaba atrapalhando as pessoas e coloca nas pessoas o receio. Porém, o Senhor retira de nós o medo. O Senhor retira de nós todo o receio. O próprio texto de Salmo 55, 22 dá base para isso. Então, servir a Deus é entender que Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Em segundo lugar, você também precisa observar comigo, aqui como segundo subtópico da lição, que o temor a Deus traz então benefícios. A ideia de temor é a ideia de honrar, de se aproximar dele, de servir a Deus. Salmo 25, versículo 14. Aquele que teme, honra. Aquele que teme, guarda a palavra. Aquele que teme, exalta a Deus. O temor ao Senhor traz então o benefício de obedecer aos seus mandamentos. E quando você obedece os mandamentos de Deus, você então recebe bênçãos da parte de Deus, porque a partir desse momento você está tendo comunhão com o Senhor. E temer a Deus te leva então ao reconhecimento do arrependimento, a necessidade de abandonar o pecado, porque agora você ama o Senhor e quer viver em honrar o Senhor e exaltar a Deus por escolhas corretas agora, ao invés de escolhas erradas. Então a Bíblia traz para nós esse sentido de forma extraordinária. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico da lição, nós precisamos entender que o temor a Deus também é a bússola da nossa vida. Provérbios 8,13, a pessoa que teme o Senhor, ela foge do mal. A pessoa que teme o Senhor procura agora ter uma vida que agrada a Deus. Honra os pais, estuda, se dedica, serve ao Senhor. Não anda então sendo guiado pelas drogas, pela imundície desse mundo, pela pornografia, pela mentira, mas muito pelo contrário, teme a Deus e desfruta então de todos os benefícios do Senhor. Quais são as bênçãos do Senhor? Um casamento genuíno, uma família estruturada, uma vida próspera, uma vida que agrada a Deus. Deus tem isso para você a partir do momento em que você tem o temor ao Senhor como bússola da tua vida. E esse temor te guia então para a sabedoria na tomada de decisão, naquilo que você vai fazer e escolher também. Em terceiro e último lugar, como terceiro ponto da aula de hoje, trata então sobre o seguinte assunto: honrar a Deus nos torna então sábios. Nesse terceiro ponto, nós vamos entender que se você quer sabedoria para você, para a vida dos teus alunos, então honre a Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. O amor ao Senhor deve ser fundamental no teu coração. E em primeiro lugar, como primeiro subtópico, para a gente ir caminhando, nós vamos tratar então sobre o seguinte assunto: honrar a Deus exige de você santidade. A Bíblia descreve sobre a necessidade de ter uma vida santa. Se você quer honrar a Deus, rejeite o pecado. Em João capítulo 14, versículo 21, descreve que aquele que ama a Jesus obedece então os seus mandamentos e anda de uma forma para consagrar a sua vida servindo a Deus. A própria Bíblia traz a perspectiva para nós que o coração daquele que procura servir a Deus vive de forma sincera, verdadeira e fiel, sendo guiado então pela palavra. E a santidade é rejeitar o pecado, é agir de forma que agrada a Deus, é rejeitar a idolatria, é rejeitar aquilo que te afasta da presença. Há uma necessidade de compreendermos que Provérbios nos ensina sobre a necessidade de ter uma vida consagrada para Deus. Isso te torna então sábio. Em segundo lugar, como segundo subtópico, nós vamos trabalhar então sobre o seguinte argumento: honrar ao Senhor em primeiro lugar.
Provérbios nos ensina de forma especial sobre a necessidade de honrar a Deus em primeiro lugar com as nossas atividades, com as primícias que possuímos. Provérbios 3:9 fala sobre isso. Nós devemos honrar ao Senhor com aquilo que fazemos, com as nossas ofertas, com o nosso dízimo também. Nós devemos honrar ao Senhor com as nossas atitudes, com as nossas notas, com as nossas amizades. Isso fala de temor e sabedoria também. E em terceiro e último lugar, eu quero destacar para vocês, já fechando a lição, sobre o seguinte argumento, como terceiro subtópico. Honrar ao Senhor te torna então sábio. Se você honra a Deus, a sabedoria vem sobre você. Se você exalta a Deus, você agora é visto como uma pessoa responsável, madura, que está em crescimento diante do Senhor, honrando ao Senhor e honrando também aos seus pais. Quando você honra a Deus, você honra então a sua família. E honrar a Deus e honrar a família traz então sobre você responsabilidades que glorificam a Deus. Esse é o nosso papel. E eu espero que essa aula possa ter edificado você para a glória de Deus. E se eu ajudei você, se essa aula for edificante para a tua vida, deixa aí teu comentário, tira uma foto, me marca do Instagram, segue a gente lá também, tira uma foto com os teus alunos aí na sala de aula, eu quero conhecer esse povo bonito, me marca nos stories, eu vou ter o prazer de repostar também para a glória de Deus. É claro, se você deseja também saber qual o dia da postagem da minha aula aqui da classe dos pré-adolescentes, lembra que de segunda a sexta-feira eu estou postando aula aqui para você no canal. E claro, toda sexta-feira ao meio-dia é o dia especial dessa classe bonita e abençoada que nós ministramos para você. Lembra também que eu sempre posto com antecedência, para que você tenha acesso ao material da aula para a glória de Deus. Então, sexta-feira ao meio-dia, eu te aguardo por aqui para a glória e honra do Senhor Jesus. Se você está afastado de Cristo, a hora de voltar para Jesus é agora. A verdadeira sabedoria, ela está entrelaçada com a tua vida diante de Deus. Então aceite a Jesus como teu Salvador. Você pode fazer isso deixando o comentário abaixo, eu quero Jesus, nós vamos orar por você e pedir a direção de Deus também sobre a tua vida, para a glória de Cristo. E como dica de leitura, pessoal, eu quero trazer para vocês alguns textos que vão te ajudar a crescer em Jesus. O primeiro texto é a formação do discípulo, do Cape Phillips. Esse material é da editora Vida, vale muito a pena você ter em mãos, se você quer crescer também em sabedoria. E um comentário do pastor Hernandes Dias Lopes sobre Provérbios. Vai te ajudar muito a crescer em Jesus e estudar um pouco mais a palavra de Deus. Eu te aguardo por aqui na próxima lição, lição de número 4, onde nós vamos estudar sobre a importância da disciplina. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.